Ele empunhou a espada do clã dela para protegê-la, alheio ao fato de que agora teria que se tornar seu marido. A chuva caía em torrentes sobre o campo de duelo de Ketvillar, transformando a pedra cinza escura em um espelho traiçoeiro que refletia o céu roxo furioso acima. Hiker Voss observava debaixo do abrigo de uma saliência próxima, seus ombros largos encolhidos contra o frio. Ele não tinha planejado parar neste planeta remoto. Apenas um rápido reabastecimento antes de seguir para seu próximo contrato. Mas a tempestade havia paralisado todos os voos. Agora ele se via testemunhando o que parecia ser algum tipo de combate ritual entre os locais. A multidão de alienígenas de pele violeta formava um círculo apertado em torno de dois combatentes. Seus cabelos prateados brilhando apesar da escuridão. Seus murmúrios subiam e desciam como a maré. Uma língua que seu implante tradutor lutava para decifrar completamente. Forasteiro, uma voz rouca falou ao seu lado. Você não deveria ficar aqui. Isso é assunto de ele ficar aqui? Isso é assunto de clã. Riker olhou para o ancião alienígena enrugado, notando as elaboradas marcas prateadas que adornavam sua pele violeta. Só estou esperando a tempestade passar. Minha nave precisa de mais 1 hora antes de estar pronta para voar. Os olhos do ancião, órbitas negras sem pupila ou íris, se estreitaram. Então espere em outro lugar. O que acontece aqui não é para olhos estrangeiros, mas a atenção de Hiker já havia voltado para o duelo. Uma lutadora, claramente feminina pelos padrões humanos, movia-se com graça excepcional, apesar de seu evidente cansaço. Seu oponente, um macho quase 2 vezes seu tamanho, pressionava sua vantagem implacavelmente. O cabelo prateado da guerreira, mais longo do que qualquer um que já tinha visto entre os locais, chicoteava ao seu redor enquanto ela parava um golpe feroz. Quem são eles? Ele perguntou, ignorando o aviso do ancião. O ancião suspirou. A fêmea é Lyra Tianveren, última filha de uma casa outrora grandiosa. O macho é Drakkar Keth, campeão do clã ascendente. Ele luta para reivindicar as terras ancestrais da família dela. E se ela vencer, ela não vencerá, afirmou o ancião categoricamente. Seu clã caiu muito, isso é meramente uma formalidade. Como se para pontuar suas palavras, Drakkar desferiu um golpe punitivo que fez Lyrath cair sobre a pedra molhada. Seu traje de combate preto apertado, acentuado com tiras prateadas intrincadas, que abraçavam sua forma esguia, agora estava rasgado em vários lugares, revelando cortes profundos que vazavam sangue índigo. A multidão rugiu em aprovação enquanto Drakkar circulava sua oponente caída. Lyrath lutou para se levantar, uma mão ainda segurando a espada de seu clã, uma lâmina magnífica com gravuras elaboradas que pareciam brilhar com uma luz interna apesar da escuridão. Renda-se, filha de nada. A voz de Drakkar ecoou pela arena. A lâmina de seu pai merece uma mão mais forte. Eu morrerei antes de ceder a honra da minha família. Lyrath cuspiu, embora sua voz tremesse de dor. Algo na sua resistência tocou Hiker. Ele já tinha visto muitos azarões serem esmagados por aqueles com poder. Era a história de metade dos planetas neste setor. Antes que pudesse pensar melhor, ele estava se movendo, empurrando a multidão. Drakkar levantou sua lâmina para um golpe mortal. Não. Pare, Lyrath disse. Mas não para seu oponente. Para demais. Tarde demais. Quando a lâmina de Drakkar desceu, Hiker pegou a espada caída de Lyrath ao lado dela e interceptou o golpe com um estrondo ressonante de metal.
O impacto sacudiu seu braço até o ombro. Mas ele se manteve firme. Sua estrutura muscular, absorvendo o choque, um suspiro coletivo percorreu a multidão. Drakkar recuou, seus 4 olhos se arregalando de choque. Esta não é sua luta, humano. Ele rosnou. Parece injusto matar alguém que já está no chão. Riker respondeu, ajustando sua pegada na espada. Ela parecia estranhamente quente em sua mão, quase viva. Seu tolo, Lirat disse. Sua voz uma mistura de horror e descrença. Antes que Riker pudesse responder, o ancião, com quem ele havia falado antes, empurrou a multidão, seguido por vários outros em trajes cerimoniais elaborados. Eles olharam para Riker com expressões que variavam de choque a indignação e, mais perturbadoramente, diversão. A lâmina foi reivindicada, anunciou o ancião. Sua voz ecoando pela arena subitamente silenciosa. Por lei antiga, inquebrantável desde a primeira aurora, aquele que impunha a espada do clã em defesa de seu portador, torna-se vinculado a esse portador no sagrado laço do matrimônio. Riker piscou. O que agora? Você reivindicou o direito de ser o marido de Lyra Tianverin. Continuou, o ancião implacavelmente. O duelo está suspenso. O rito de união deve agora começar. Riker olhou para Lirat, que o encarava com uma expressão que sugeria que ela não conseguia decidir se agradecia ou o esfaqueava com a própria lâmina que ele acabara de usar para salvá-la. Eu só estava tentando ajudar, ele disse fracamente. Ajudar? Ela sibilou, lutando para se levantar. Você acabou de se vincular a um clã moribundo, em um planeta sobre o qual você não sabe nada. A lâmina escolhe, humano. E ela escolheu você. Não há escapatória disso para nenhum de nós. Enquanto as implicações afundavam, Riker sentiu o peso de 100 olhos alienígenas sobre ele. Ele já havia enfrentado piratas, assassinos corporativos e vida selvagem hostil em uma dúzia de mundos, mas nada o preparou para isso. Ele veio a este planeta para uma simples parada de reabastecimento e, de alguma forma, acabou noivo de uma mulher com quem ele nunca havia falado. Bem, ele disse finalmente, forçando um sorriso que não alcançou seus olhos. Isso vai render uma história e tanto se eu viver o suficiente para contá-la. Você não pode esperar seriamente que eu passe por isso. Riker disse, enquanto seguia Lyrat pelos corredores sinuosos do que ela havia explicado de forma lacônica ser a fortaleza ancestral de seu clã. Uma estrutura maciça e esculpida diretamente na face de uma montanha. Apesar de seus ferimentos, Lirat movia-se com graça determinada. Embora Riker notasse como ela ocasionalmente se apoiava na parede. O sangue índigo de seus ferimentos havia secado em uma crosta escura contra sua pele violeta. O que eu espero é irrelevante. Ela respondeu sem se virar. A lâmina escolheu você. Isso é tudo o que importa. Pequenos pontos prateados dançavam dentro deles, como estrelas distantes. A lâmina Anverin foi forjada no sangue dos meus ancestrais por 16 gerações, ela disse. Sua voz baixa e intensa. Ela carrega a essência de nossa linhagem. Quando você a empunhou em defesa da minha vida, ela reconheceu algo em você digno de continuar nossa linhagem. Riker passou a mão pelo cabelo castanho curto. Olha, de onde eu venho, casamento requer pelo menos um primeiro encontro. Talvez um jantar. Definitivamente consentimento mútuo. De onde você vem é irrelevante agora. Ela o interrompeu. Você está aqui. E você invocou a lei antiga.
Meu clã está à beira da extinção. Nossos territórios estão sendo tomados. Nosso povo disperso. Aquele duelo era minha última chance. E agora uma emoção complexa passou por seu rosto. Agora temos possibilidades inesperadas. Antes que Riker pudesse pressionar mais, eles chegaram a um conjunto de portas maciças incrustadas com padrões prateados que pareciam mudar sutilmente na luz fraca. 2 guardas estavam em posição de sentido, suas expressões endurecendo ao ver Riker. Os anciãos aguardam, um disse, não se preocupando em esconder seu desprezo. A câmara além era circular, com um teto em cúpula que revelava o céu tempestuoso através de seções de cristal transparente. 7 Ketvilarians idosos estavam sentados em um semicírculo, seus trajes elaborados e marcas faciais prateadas denotando seu status. A figura central, uma fêmea com cabelo tão longo que se espalhava pelo chão ao seu redor, levantou uma mão nodosa quando eles entraram. Aproxime-se, filha de Anverin. Traga seu escolhido. Lerati se endireitou apesar de seus ferimentos e caminhou à frente com dignidade. Riker a seguiu, agudamente ciente de quão fora de lugar. Sua jaqueta de voo, desgastada e calças cargo, pareciam naquele ambiente formal. Alta anciã, Lerati se curvou. Apresento Riker, voz da terra. Um humano. A voz da alta anciã pingava desdém. Você traz um humano diante do círculo sagrado e o reivindica como companheiro de vínculo. Eu não me reivindico. Nada, Lerati respondeu. A lâmina escolheu. Murmúrios percorreram os anciãos reunidos. Um macho com marcas faciais prateadas, particularmente elaboradas, inclinou-se para a frente. Isso é sem precedentes. Nenhum forasteiro jamais empunhou uma lâmina de clã. Talvez porque nenhum forasteiro jamais foi tolo o suficiente para interferir em assuntos de clã. Outro ancião resmungou. A alta anciã levantou a mão para pedir silêncio. A lei absoluta. Se a lâmina aceitou seu toque em sua defesa, então o vínculo está formado. No entanto, seu olhar se voltou para Riker. Ainda resta a questão se este humano entende no que se comprometeu. Com todo o respeito, Riker deu um passo à frente. Eu não entendo. Eu vi alguém prestes a ser morto e agi. De onde eu venho? Isso é apenas decência básica. Decência. A alta anciã repetiu a palavra como se provasse algo desconhecido. Um conceito interessante. E ainda assim, irrelevante. A lâmina não reconhece decência. Ela reconhece força, honra e compatibilidade de linhagem. Compatibilidade de linhagem. Riker franziu a testa. Você quer dizer sim, humano? A lâmina não teria aceitado seu toque se sua estrutura genética fosse incompatível com a continuação da linhagem Anverin. E isso é inesperado. Uma comoção na entrada da câmara os interrompeu. Drakkar Keth entrou flanqueado por sua própria comitiva. Sua estrutura maciça parecia encher a sala com ameaça. Essa farsa já durou tempo demais. Ele trovejou. O humano interferiu em combate sagrado. O duelo não foi concluído. O duelo se tornou irrelevante no momento em que ele reivindicou a lâmina. Respondeu a alta anciã friamente. Os 4 olhos de Drakkar se estreitaram em fendas. Eu desafio a validade deste vínculo. O humano não conhece nossos costumes. Ele não pode cumprir os deveres de um marido de clã. Isso a alta anciã reconheceu. É uma preocupação legítima. Lerati deu um passo à frente. Lerati deu um passo à frente. Por lei, ele tem um ciclo completo de nossas luas para provar sua dignidade. Durante esse tempo, ele está sob proteção do clã. Um ciclo. Drakkar riu asperamente. Vou precisar de muito menos tempo para provar que ele é indigno.
Ele voltou seu olhar para Riker. Mano, você sabe quais deveres reivindicou. Você deve defender os territórios do clã, participar do conselho, gerar descendentes fortes. Ei, vamos com calma nessa última parte. Riker interrompeu, ganhando olhares confusos de todos, exceto Lirat, cujo tradutor aparentemente entendeu o idioma. O humano será instruído em seus deveres, Lirat afirmou firmemente. E eu vou garantir sua capacidade de aprender. Palavras ousadas da filha de uma casa caída, Drakkar zombou. Muito bem. Um ciclo antes. Eu não sou contínuo. Só um pedido. Realmente nos ajuda a continuar. Então veremos se seu animal de estimação humano pode se manter como um verdadeiro marido do clã. Ou se ele fugirá de volta para as estrelas de onde veio. Depois que Drakkar saiu furioso, o ancião fixou Riker com um olhar penetrante. Você tem muito a aprender em muito pouco tempo, humano. Suas ações têm consequências além do que você pode imaginar. História da minha vida, disse Riker. Mais tarde, enquanto Lirat o conduzia para o que aparentemente seriam seus aposentos, Riker finalmente fez a pergunta que estava queimando em sua mente. Por que você simplesmente não me deixou ir embora? Você poderia ter dito a eles que eu não sabia o que estava fazendo. Lirat parou, sua expressão ilegível no quarto escuro, porque no momento em que você empunhou aquela lâmina, você se tornou a última esperança do meu clã. Sem você, Drakkar teria me matado hoje, e a linha invariável teria terminado. Com você, ela hesitou. Com você, há uma chance, uma pequena, mas mais do que eu tinha esta manhã. Uma chance para o que exatamente? Seu olhar encontrou o dele, feroz e inflexível. Uma chance de reconstruir. Ela se aproximou, perto o suficiente para que ele pudesse sentir o cheiro da especiaria desconhecida de sua pele. Você pode não ter escolhido isso. Agora ligados por sangue e honra. A única questão é se você fugirá desse vínculo ou... Com isso, ela se virou e continuou pelo corredor, deixando Riker a se perguntar em que tipo de tempestade ele havia se metido e se ele tinha alguma esperança de navegar por ela. De novo, Lirat comandou, sua voz ecoando pela câmara de treinamento. Riker exalou lentamente, levantando a espada de prática, uma réplica pesada da lâmina do clã que agora descansava em uma câmara cerimonial. Seus músculos ardiam após 3 horas de exercícios contínuos. Sua postura ainda está errada, ela o circulou criticamente. Sua paz. Ela os... Abaixe seu centro, dobre mais os joelhos. Na Terra temos esse conceito, chamado de fazer uma pausa. Riker resmungou, mas ajustou sua posição mesmo assim. 5 dias se passaram desde o duelo fatídico. 5 dias de treinamento cultural e de combate intensivo, que deixaram Riker exausto. O ciclo lunar que Lirat mencionou, traduzido para aproximadamente 28 dias terrestres, significava que ele tinha pouco mais de 3 semanas para se tornar proficiente em habilidades que os Ket Valerian passaram vidas dominando. Pausas são para aqueles que podem se dar ao luxo delas. Lirat respondeu, embora ela tenha se movido para um banco próximo e se sentado, ganhando ligeiramente. Seus ferimentos estavam cicatrizando, mas não tão rapidamente quanto ela fingia. Riker abaixou a espada de prática. Você também deveria estar descansando. Esses cortes foram profundos. Minha condição física é irrelevante comparada à tarefa em mãos.
que é me transformar em um marido de clã adequado em tempo recorde. Ele se juntou a ela no banco. Olha, eu entendo que isso é importante para você, mas há apenas tanto que um cérebro humano pode... Por um momento, ele pensou que ela iria argumentar, mas em vez disso, ela assentiu. Você está certo. Fui zelosa demais em seu treinamento. Conte-me sobre seu pai, Hiker disse, aproveitando o raro momento de conversa pessoal. Larate ficou em silêncio por tanto tempo que ele pensou que ela não responderia. Quando ela finalmente falou, sua voz estava mais suave do que ele já tinha ouvido antes. Darren Navarran foi o melhor espadachim de sua geração. Ele liderou nosso clã através das guerras de fronteira e estabeleceu alianças que nos mantiveram fortes por décadas. Seus dedos traçaram um padrão invisível no banco. Mas a força convida ao desafio. O clã Keth sempre invejou nossos territórios, especialmente as minas de cristal nas regiões do norte. O que aconteceu? Veneno, ela disse friamente. Não combate honroso. Não um desafio formal, apenas veneno em sua refeição noturna. Quando voltei do meu serviço militar, ele já tinha partido e nosso clã estava em desordem. O pai de Drakkar já havia tomado 2 de nossos territórios periféricos. Hiker absorveu isso. E ninguém fez nada. Deve haver algum tipo de lei planetária. Lei. O riso de Larate foi amargo. A lei é simples. Os fortes sobrevivem. Os fracos perecem. Sem a liderança do meu pai, fomos vistos como fracos. Um por um, nossos aliados nos abandonaram. Então você desafiou Drakkar para recuperar o que foi perdido. Ela assentiu. Não foi minha decisão mais sábia, mas era a única opção restante. Um jovem mensageiro entrou, seu cabelo prateado cortado curto. Honrada Larate, o Conselho dos 3 Clãs solicita sua presença e a de seu companheiro de vínculo. Larate levantou-se abruptamente. Agora, o Conselho não estava programado para se reunir por mais 8 dias. O clã Keth convocou uma sessão de emergência. Todas as casas devem comparecer. Após a partida do mensageiro, Hiker levantou uma sobrancelha. Estou supondo que isso não é uma boa notícia. É o primeiro movimento de Drakkar. Larate confirmou, já se movendo em direção ao traje formal. Está forçando uma avaliação pública antes de você estar pronto. A Câmara do Conselho era um vasto anfiteatro esculpido em pedra escura. 3 enormes bandeiras de clã pendiam do teto. A espada prateada de Envaren agora desbotada. A garra carmesim de Keth, brilhante e dominante. E a espiral azul de Tal, o mais neutro dos 3 clãs principais. Centenas de Keta Valerians preenchiam os assentos em camadas. Riker, vestido com trajes formais de Even, sentia-se como uma exibição em um zoológico alienígena. Lembre-se, Larate disse, fale apenas quando for diretamente abordado. Mantenha contato visual para mostrar respeito e mantenha minhas mãos visíveis o tempo todo para mostrar que não estou alcançando uma arma. Hiker terminou. Eu estava prestando atenção durante as aulas de etiqueta. No centro da câmara, elevado em uma plataforma circular, estavam os chefes dos 3 clãs principais. Drakkar representava Keth, sua enorme figura envolta em armadura cerimonial. Ao lado dele, uma mulher de aparência serena representava o clã Tal. E para o clã Darren? E para o clã Naren? Onde está seu representante? Riker disse. Você está olhando para ela? Larate respondeu tensa. Com meu pai ausente, sou a última de nossa linhagem sanguínea velha o suficiente para sentar no conselho. O ancião levantou-se e ergueu as mãos para o silêncio. O conselho dos 3 clãs está reunido a pedido do clã Keth. Quem fala pelos peticionários? Drakkar levantou-se,
seus 4 olhos pousando em Hiker com desprezo. Eu, Drakkar Keth, falo pelo meu clã e por todos que valorizam nossas antigas tradições. Há 5 dias, um forasteiro interferiu em um combate sagrado e reivindicou uma lâmina de clã por ignorância em vez de direito. Agora somos solicitados a aceitar este humano como um marido de clã. Ele cuspiu a palavra humano como uma maldição. A lei é clara. Larati rebateu. Sua voz forte, apesar de estar em menor número, a lâmina o aceitou. O vínculo está formado. O clã Nevern reconhece Riker Voss como meu legítimo marido e membro de nossa casa. Uma lâmina não pode escolher um forasteiro que nada sabe de nossos costumes. Drakkar bateu o punho na mesa do conselho. Drakkar bateu o punho na mesa do conselho. O representante de Tal levantou uma mão esguia. Talvez devêssemos ouvir o próprio humano. Todos os olhos se voltaram para Hiker. Ele endireitou os ombros, ciente de que suas próximas palavras poderiam fortalecer ou destruir a posição de Larati. Membros do conselho. Ele começou cuidadosamente. Não vou fingir entender todos os seus costumes ou história. De onde venho, não temos lâminas de clã ou combates rituais, mas entendemos honra, lealdade e manter nossa palavra. Ele fez uma pausa, encontrando o olhar hostil de Drakkar. Eu não sabia no que estava concordando quando peguei aquela espada, mas não tenho o hábito de fugir dos meus compromissos, mesmo os acidentais. Belas palavras, Drakkar zombou. Mas palavras sozinhas não provam nada. Se você realmente deseja honrar nossos costumes, então prove seu valor através da ação, não de promessas vazias. O que você propõe? Perguntou o ancião. Os lábios de Drakkar se curvaram em um sorriso predatório. O julgamento dos 3 desafios, tradicional, vinculativo e perfeitamente adequado para testar o valor de um forasteiro. Larati enrijeceu. Esse julgamento não é invocado há 7 gerações. Talvez porque não tenha sido necessário até agora, Drakkar rebateu. A menos que seu companheiro humano deseje admitir sua inadequação agora, Hiker sentiu a mão de Larati fechar-se em torno de seu pulso em aviso. Mas ele já estava farto da postura de Drakkar. Eu aceito, ele disse firmemente. A câmara explodiu em exclamações surpresas. Os dedos de Larati cravaram-se dolorosamente em seu braço. Você não sabe no que acabou de concordar. Ela sibilou. Então, acho que você terá que me explicar. Ele disse de volta. Porque não vou recuar deste valentão. O ancião levantou as mãos para o silêncio. Está decidido. O julgamento dos 3 desafios começará ao amanhecer de amanhã. O humano Riker Voss enfrentará testes de corpo, mente e espírito. Se ele falhar em qualquer desafio, o vínculo será dissolvido e o clã Nevern perderá todos os territórios restantes para o clã Keth. O quê? Riker virou-se para Larati alarmado. Eu tentei avisá-lo, ela disse, sua expressão sombria. Quando o conselho foi encerrado, Drakkar se aproximou deles. Aproveite sua última noite. Como marido, você aprenderá o verdadeiro significado da força Keth valeriana. Amanhã, você aprenderá o verdadeiro significado da força Keth valeriana. De volta aos aposentos de Larati, ela explicou os desafios. Combate físico contra o campeão da escolha de Drakkar. Um teste mental de estratégia e conhecimento de sua história e leis. E uma jornada espiritual através das memórias ancestrais armazenadas dentro da própria lâmina do clã. E eu tenho que fazer todas essas 3 coisas amanhã. Sim, e você deve ter sucesso em todas as 3 ou tudo estará perdido. Sua voz suavizou. Eu deveria ter explicado isso antes. Eu estava tentando protegê-lo do peso total do que você se meteu. Pela primeira vez, Riker viu uma vulnerabilidade genuína em sua expressão. Por impulso,
Ele estendeu a mão e segurou a dela. Sua pele era mais fria que a dos humanos, mas macia, e ela não se afastou. Eu posso não saber muito sobre seu mundo, ele disse calmamente, mas sou um aprendiz rápido. E não vou deixar Drakkar vencer sem uma luta e tanto. Algo mudou em seu olhar. Surpresa, talvez. Ou o primeiro vislumbre de respeito genuíno. Então temos muito a preparar em muito pouco tempo. O amanhecer rompeu sobre a fortaleza da montanha, pintando a pedra escura com faixas de luz âmbar. Na arena antiga onde Hiker viu Larati lutar pela primeira vez, centenas de Cat Valerians se reuniram para testemunhar o julgamento dos 3 desafios. A atmosfera estava tensa com antecipação. Nenhum forasteiro jamais havia empreendido os julgamentos. E a maioria dos espectadores claramente esperava testemunhar um fracasso humilhante. Riker estava na beira do círculo de combate, vestido com trajes de batalha modificados. A armadura tradicional havia sido ajustada para caber em seu corpo humano mais largo. O tecido roxo profundo adornado com marcas prateadas do clã. Ao lado dele, Larati fazia os ajustes finais em seus braçais. Lembre-se do que praticamos, ela disse calmamente. Guerreiros Cat Valerian confiam na velocidade e precisão. Eles vão esperar que você lute como um humano, toda a força bruta e sem finesse. Então vou surpreendê-los. Hiker respondeu, flexionando os dedos ao redor do cabo da espada de prática. Apesar de suas palavras confiantes, sua boca estava seca. Uma noite de treinamento intensivo não poderia prepará-lo para o que estava por vir. Os dedos de Larati demoraram-se em seu braço. Você não precisa fazer isso. Ainda podemos encontrar outra maneira. Não há outra maneira. E você sabe disso, ele disse gentilmente. Além disso, já sobrevivia a piores probabilidades. Sua expressão sugeria que ela duvidava disso, mas ela assentiu. Então que os ancestrais guiem sua lâmina. Um chifre soou, sinalizando o início do julgamento. Drakkar se aproximou do outro lado da arena, seguido por um macho Cat Valerian, quase tão grande quanto ele, vestido com uma armadura de batalha carmesim. Para o primeiro desafio, Drakkar anunciou à Assembleia: apresento a terceira lâmina de Korak, do clã Cat, e invicto em 17 combates rituais. Murmúrios se espalharam pela multidão. Riker olhou para Larati, cuja expressão havia se endurecido. Ele escolheu o melhor especialista em combate corpo a corpo deles. Ela disse: Korak é conhecido por incapacitar oponentes, em vez de matá-los. É considerado mais habilidoso. Ótimo, Hiker disse. Então ele só vai me mutilar em vez de terminar o trabalho. O ancião superior deu um passo à frente. As regras do combate são simples. O desafio termina quando um combatente cede ou é deixado inconsciente. Força letal é proibida. Ela fixou Korak com um olhar severo neste último ponto, sugerindo que entendia muito bem a escolha de Drakkar. Hiker entrou no círculo, enfrentando seu oponente. Korak se erguia sobre ele, todos os 4 olhos semicerrados em avaliação. Nunca lutei contra um humano antes, ele disse. Sua voz surpreendentemente melódica para seu tamanho. Ouvi dizer que sua espécie sangue era vermelho. Estou ansioso. É Dadé? Hiker respondeu, assumindo a postura que Larati havia lhe ensinado durante a noite. O chifre soou novamente, e Korak atacou com velocidade ofuscante. Apenas os instintos de combate de Hiker, aprimorados por anos de trabalho mercenário, o salvaram de ser imediatamente dominado. Ele aparou o primeiro golpe e se esquivou.
usando o impulso do alienígena contra ele. Korak se recuperou instantaneamente, girando com graça desumana para lançar outro ataque. Desta vez sua lâmina passou pela guarda de Riker, fazendo um corte raso em suas costelas. Um suspiro subiu da multidão ao ver o sangue carmesim escorrendo pelo tecido roxo. Primeiro sangue para Keth, Drakkar anunciou com arrogância. Riker circulou cautelosamente, reavaliando seu oponente. Larat estava certa. Tentar igualar um Keth Valerian em velocidade e precisão era suicídio. Ele precisava lutar como um humano, mas de forma mais inteligente. Na próxima investida de Korak, Riker não tentou a parar. Em vez disso, ele entrou no ataque, aceitando um golpe de raspão no ombro em troca de entrar na guarda do alienígena. Antes que Korak pudesse se ajustar, Riker bateu sua testa diretamente na ponte do nariz do Keth Valerian. Um movimento decididamente não tradicional que fez o sangue índigo espirrar. Um silêncio atordoado caiu sobre a arena, seguido por gritos indignados da seção do clã Keth. Desonroso, alguém disse. Não, a voz do ancião superior cortou a comoção. Não com desregras do combate. Korak limpou o rosto, sua expressão mudando de surpresa para respeito relutante. Então os humanos têm alguma luta neles. A batalha continuou, cada combatente se ajustando ao estilo do outro. Riker levou mais cortes, mas desferiu vários golpes sólidos, lutando com uma mistura dos ensinamentos de Larat e das técnicas de luta de rua que aprendeu em uma dúzia de mundos. À medida que os minutos se transformavam em meia hora, ambos os lutadores começaram a se cansar. Na multidão, Riker vislumbrou Larat, observando atentamente sua postura rígida de tensão. Algo sobre sua fé inabalável lhe deu um segundo fôlego, quando Korak lançou o que deveria ter sido uma enxurrada avassaladora de golpes. Riker encontrou reservas de força que não sabia que possuía. Abaixando-se sob um golpe horizontal, ele largou sua espada, agarrou o pulso de Korak com ambas as mãos e usou o próprio impulso do alienígena para jogá-lo por cima do ombro. Um movimento básico de grappling humano que nenhum Keth Valerian esperaria. Korak caiu no chão com uma força que sacudiu os ossos. E antes que pudesse se recuperar, Riker havia recuperado sua lâmina e a colocado na garganta do alienígena. Ceda, ele ofegou. Por um momento, os 4 olhos de Korak brilharam com desafio. Então, notavelmente, ele sorriu. Eu cedo ao humano companheiro de Envaren. A arena explodiu em uma mistura de aplausos e exclamações de descrença. Riker ofereceu sua mão, ajudando Korak a se levantar em um gesto que claramente surpreendeu o guerreiro Keth Valerian. Você luta de forma estranha, Korak reconheceu, mas eficazmente. O rosto de Drakkar era uma máscara de fúria mal contida enquanto o ancião superior avançava. O primeiro desafio está completo. Riker Voss provou seu valor físico. Ela se voltou para Riker. Descanse agora. O segundo desafio começa ao meio-dia. Ao sair do círculo de combate, Larat o encontrou na beira da arena. Seus olhos brilhavam com uma emoção que ele não conseguia identificar. Isso foi. Ela começou completamente improvisado. Ele terminou com um sorriso cansado. Seu treinamento ajudou, mas achei que minha melhor chance era surpreendê-lo. Você certamente fez isso. Um sorriso surgiu em seus lábios. Nunca vi ninguém dar uma cabeçada em um campeão Keth antes. Primeira vez para tudo, ele fez uma careta enquanto a adrenalina começava a desaparecer, tornando-o agudamente ciente de seus vários cortes e contusões. Em uma câmara privada adjacente à arena, Larat ajudou a limpar e a tratar seus ferimentos. Seu toque foi clínico no início, mas gradualmente suavizou à medida que trabalhava.
Riker se viu observando o jogo de emoções em seu rosto. Preocupação, alívio e algo mais profundo que fez seu pulso acelerar de uma forma que não tinha nada a ver com o combate. Eu não achava que você venceria, ela admitiu em voz baixa, aplicando um bálsamo curativo em um corte em seu ombro. Obrigado pela confiança. Não é isso. Seus dedos demoraram em sua pele. Korak derrotou guerreiros. Korak derrotou guerreiros com décadas a mais de treinamento do que você. O que você... Riker segurou sua mão antes que ela pudesse retirá-la. Talvez seus ancestrais soubessem o que estavam fazendo quando aquela lâmina me escolheu. Seus olhos se encontraram. E por um momento o ar entre eles parecia carregado de possibilidades não ditas. O olhar de Larati caiu para seus lábios. Depois voltou para seus olhos. Um rubor de violeta, mais escuro, se espalhando por suas bochechas. O momento foi interrompido por uma batida aguda na porta. O segundo desafio começa em 20 minutos. Uma voz chamou. Larati se afastou, sua compostura retornando como uma máscara, deslizando no lugar. Devemos nos preparar. O teste de mente será ainda mais difícil para você do que o combate. Enquanto ela se virava para reunir os materiais que haviam preparado durante a noite, Riker segurou seu pulso gentilmente. Larati. Ela olhou para trás, vulnerabilidade piscando brevemente em suas feições. Obrigado, ele disse simplesmente, por acreditar em mim. Mesmo quando você não achava que eu poderia vencer. Algo suavizou em sua expressão. Talvez eu esteja começando a entender por que a lâmina escolheu você afinal. O ancião superior recuperou sua compostura primeiro. O julgamento está completo. Riker Voss passou por todos os 3 desafios. Por lei antiga e pela vontade dos ancestrais, ele é confirmado como um verdadeiro membro de sua casa. Um aplauso surgiu do pequeno contingente de apoiadores de Envaren, rapidamente acompanhado por membros do clã Talm, e até mesmo alguns de casas menores. O rosto de Drakkar se contorceu com raiva mal contida, mas mesmo ele não podia contestar a transformação da lâmina, um sinal mais poderoso do que qualquer decisão do conselho. Enquanto a cerimônia formal concluía, Riker cuidadosamente colocou a espada de volta no altar. Sua mente ainda girava com a experiência de comunhão. As testemunhas reunidas saíram, deixando apenas Larati e Riker na câmara sagrada. O que aconteceu? Ela perguntou suavemente, aproximando-se dele com admiração nos olhos. A lâmina nunca respondeu assim a ninguém na história registrada. Riker passou a mão pelo cabelo, lutando para articular a experiência avassaladora. Eu os vi, todos eles, seus ancestrais, seu pai. A respiração de Larati parou. Meu pai falou com você. Ele disse que a linha Envaren valoriza o coração acima de tudo. Riker segurou suas mãos nas dele, e acho que finalmente entendi o que isso significa. No brilho azul do cristal, a pele violeta de Larati assumiu uma qualidade etérea. Seu cabelo prateado, solto de seu arranjo formal, caía em cascata sobre seus ombros. Riker a achou linda desde o primeiro momento em que a viu lutando na arena, mas agora, vendo sua vulnerabilidade misturada com força, ele a achou absolutamente cativante. Larati, ele disse suavemente. Eu não escolhi este vínculo, mas se eu tivesse conhecido você então, como conheço agora, eu o teria escolhido livremente. Seus olhos se arregalaram, manchas de prata dançando em suas profundezas. Você não pode querer dizer isso. Nossos caminhos não são seus caminhos. Nosso mundo não é seu mundo. Talvez seja exatamente por isso que a lâmina me escolheu. Ele deu um passo mais perto. Talvez às vezes, precisemos de alguém que veja as coisas de forma diferente. Por um momento, ela permaneceu perfeitamente imóvel. Então,
Com uma decisão que caracterizava tudo o que ela fazia, Larati fechou a distância entre eles e pressionou seus lábios nos dele. O beijo foi hesitante no início, uma travessia de limites que nenhum dos dois esperava atravessar. Então algo se acendeu entre eles, um reconhecimento que transcendeu suas diferenças físicas. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando com dificuldade. Isso foi... Riker começou. Não uma saudação tradicional Cat Valerian. Ela terminou com humor inesperado. Um sorriso brincando nos cantos de sua boca. Eu odiaria ser muito tradicional, ele disse, puxando-a de volta para ele. Desta vez, seu beijo se aprofundou, despertando sensações que vinham se acumulando desde seu primeiro encontro. O mundo ao redor deles parecia desaparecer, deixando apenas os dois em uma bolha de luz azul. Havia se transformado. A guerreira guardada havia desaparecido, substituída por uma mulher cujos desejos combinavam com os dele. Venha, ela disse, segurando sua mão. Temos muito a discutir em privado. Nos aposentos de Larati, eles conversaram por horas sobre seus mundos, seu passado. Com cada revelação, a distância entre eles diminuiu. À medida que a noite se aprofundava, sua conversa deu lugar a trocas mais íntimas. Toques se tornaram carícias. Palavras se tornaram sussurros. Você tem certeza? Riker perguntou enquanto estavam à beira de uma mudança irrevogável. Seus costumes, meus costumes já o tornaram meu marido, ela o lembrou. Seus dedos traçando o contorno de seu maxilar. Agora eu escolho torná-lo meu companheiro de verdade. O que se seguiu foi uma comunhão tão profunda quanto a experiência de Riker com a Lamin. Uma união não apenas de corpos, mas de espíritos. Eles se moveram juntos na antiga dança da paixão, descobrindo como suas diferenças aprimoravam, em vez de impedir, sua conexão. Juntos, criaram uma harmonia que nenhum dos dois havia experimentado antes. Depois, enquanto estavam deitados entrelaçados sob o suave brilho das luas gêmeas de Cat Valar, Larati traçou as cicatrizes de batalha no peito de Riker com dedos gentis. Os anciãos dizem que, quando duas linhagens de sangue são verdadeiramente compatíveis, a união pode criar uma via que carrega as forças de ambas, ela disse. Mas tais uniões entre espécies são extremamente raras. Riker segurou sua mão, levando-a aos lábios. Seus pais parecem pensar que nossa conexão estava destinada a ser. Talvez haja mais nessa compatibilidade do que entendemos. Ela sorriu, um toque de malícia nos olhos. Talvez devêssemos testar essa teoria minuciosamente. Semanas se passaram. E com Riker oficialmente confirmado como marido de Larati, o cenário político começou a mudar. Clã Tal ofereceu uma aliança formal. Casas menores prometeram seu apoio. Até mesmo Korak, o guerreiro que Riker havia derrotado, começou a treinar regularmente com ele, desenvolvendo um estilo de luta que misturava técnicas humanas e Ketvalarianas. Apenas Drakkar permaneceu abertamente hostil, embora até ele fosse forçado a reconhecer a legitimidade da posição de Riker. A ameaça imediata aos territórios de Clã e Varan havia sido neutralizada. Uma manhã, Riker acordou e encontrou Larati já vestida, parada junto à janela com uma expressão indecifrável. O que está errado? Ele perguntou, imediatamente alerta. Ela se virou para ele, sua mão repousando levemente sobre o abdômen. Nada está errado, mas algo inesperado aconteceu. Riker se sentou, de repente completamente desperto. Você está... Sim.
Sim. Sua voz estava suave de admiração. Nossas linhagens de sangue são de fato compatíveis, meu marido. Eu carrego seu filho, nosso filho, dentro de mim. Em todos os seus anos viajando pelas estrelas, ele nunca se imaginou como pai, muito menos o pai de uma criança que uniria dois mundos. Isso é, ele procurou palavras, encontrando apenas inadequadas. Incrível, incrível. Larry cruzou até a cama segurando suas mãos nas dela. É sem precedentes. Nunca houve uma criança de sangue humano e Catelarion. Nosso filho ou filha será o primeiro de seu tipo. Como você pode ter certeza de que é mesmo possível que a gravidez progrida normalmente? Os curandeiros do clã confirmaram. A criança já cresce forte. Seus olhos encontraram os dele, de repente vulneráveis. Você está satisfeito? Em resposta, Riker a puxou para seus braços, segurando-a com uma ternura que transmitia o que as palavras não podiam. Nunca pensei que teria uma família, ele disse, contra seu cabelo prateado. Você me deu algo que eu nem sabia que queria. Enquanto se abraçavam à luz da manhã, nenhum dos dois poderia prever como seu filho logo se tornaria o centro de uma tempestade que transformaria não apenas suas vidas, mas o futuro de Catelyn. A notícia da gravidez sem precedentes de Larry se espalhou pelos clãs como fogo, o que havia começado como uma curiosidade, um humano se tornando marido de um clã. Agora era um fenômeno que desafiava os próprios fundamentos da sociedade Catelarion. Uma criança de dois mundos carregando sangue humano, e Catelarion nunca havia sido concebida antes. Muitos viam a gravidez como um milagre, um sinal de favor dos ancestrais. Outros, particularmente aqueles leais a Drakkar, viam-na como uma abominação que ameaçava a pureza de suas linhagens de sangue. O debate fervia nas câmaras do conselho e nas casas comuns. Para Riker e Larry, no entanto, as implicações políticas ficavam em segundo plano em relação a preocupações mais imediatas. À medida que sua gravidez progredia, o corpo de Larry passava por mudanças que nenhum curandeiro Catelarion havia visto antes. A criança crescia mais rápido do que um feto Catelarion típico, mas mais devagar do que um humano, desenvolvendo características únicas que refletiam ambas as linhagens. Os curandeiros dizem que tudo está progredindo. Larry relatou uma noite. Enquanto estavam sentados em seu jardim privado, observando as luas de Catelarion subirem sobre os picos das montanhas. Sua mão repousava sobre seu abdômen inchado, onde o contorno de seu filho ativo era ocasionalmente visível. Riker colocou sua mão ao lado da dela, maravilhado com os fortes chutes contra sua palma. Ele vai ser um lutador como a mãe, ou talvez um andarilho como o pai, ela contrapôs com um sorriso. De qualquer forma, ele forjará seu próprio caminho. Riker levantou uma sobrancelha. Você sabe que é um menino. Larry assentiu. Os curandeiros confirmaram hoje um filho de Veren e da Terra. Seu momento de paz foi interrompido pela chegada de Malice, um jovem guarda em Var. O ancião superior solicita sua presença imediata na Câmara do Conselho. Clanketh convocou uma sessão de emergência. Enquanto se dirigiam para lá, Riker notou o aumento da segurança em todo o forte. Guardas de Clantal estavam ao lado dos soldados de Amveren, em posições-chave, uma demonstração de aliança que teria sido impensável meses atrás. A Câmara já estava cheia quando chegaram. Drakkar estava no centro, um estojo de pergaminho envelhecido agarrado em suas mãos maciças. O humano e sua companheira. A voz de Drakkar pingava com desprezo mal disfarçado. Que conveniente que vocês chegaram justo quando discutimos a abominação crescendo dentro dela. Riker deu um passo à frente. A raiva
inflamando. Mas Lerith colocou uma mão restritiva em seu braço. Escolha suas próximas palavras com cuidado, Drakkar, ela disse. Sua voz carregando claramente. Você fala do herdeiro de Clã Varen. Um herdeiro. Drakkar riu asperamente. Ou o cumprimento da profecia de dissolução. Ele ergueu o estojo de pergaminho. Este texto, recuperado dos arquivos antigos, fala de um tempo em que o sangue de Além das Estrelas se mistura com o sangue dos primeiros clãs, anunciando o fim dos velhos caminhos. O ancião superior deu um passo à frente. Posso examinar esta profecia. Posso examinar esta profecia? Relutantemente, Drakkar entregou o pergaminho. Após vários minutos de leitura silenciosa, o ancião superior olhou para cima. Drakkar citou seletivamente deste texto, ela anunciou. A passagem completa diz: quando o sangue de Além das Estrelas se mistura com o sangue dos primeiros clãs, a criança nascida dessa união anunciará o fim dos velhos caminhos de divisão e conflito. Nas mãos desta criança, as lâminas de muitas casas. A câmara irrompeu em exclamações. O rosto de Drakkar se contorceu de fúria. Você distorce as palavras para favorecê-los. Eu leio o que está escrito. O ancião superior respondeu calmamente. E há mais. A profecia continua. A lâmina da casa mais antiga escolherá o portador do sangue estelar, reconhecendo nele o coração que pode curar nosso mundo fraturado. Todos os olhos se voltaram para a lâmina invariante transformada. Agora usada no quadril de Riker, a lâmina que o escolheu, que mudou para acomodar símbolos tanto Ketvilarianos quanto humanos. Isso não pode ser coincidência. Pode ser coincidência. O representante de tal falou. O humano, a lâmina, a criança, tudo previsto. Superstição tola. Drakkar rugiu. Você entregaria o futuro do nosso mundo a uma criança mestiça. E seu pai alienígena com base em rabiscos antigos. Nós seguiríamos a vontade dos ancestrais. Outro ancião contrapôs, como sempre fizemos. Enquanto o debate se intensificava, Lerith de repente ofegou, dobrando-se. Riker assegurou, alarme disparando através dele, ao ver a dor gravada em seu rosto. A criança, ela disse. Ele vem. O conselho esquecido. Riker levou Lerith em seus braços e correu para fora da câmara, seguido de perto por guardas em Varen e o curandeiro-chefe do clã. Horas depois, na câmara sagrada de parto, Lerith lutou através de um trabalho de parto que desafiou até mesmo sua força de guerreira. Riker permaneceu ao seu lado durante todo o tempo, sua mão quase esmagada em seu aperto, enquanto as contrações sacudiam seu corpo. Quando seu filho finalmente entrou no mundo, seu primeiro choro ecoou através dos antigos corredores de pedra com surpreendente poder. Os curandeiros o limparam rapidamente. Então o colocaram nos braços de Lerith. Uma mistura perfeita de ambos os pais. Sua pele era de um violeta mais pálido que o da mãe, com sutis tons de rosa humano. Mechas de cabelo prateado branco coroavam sua cabeça, mas seus olhos, quando se abriram brevemente, eram inconfundivelmente humanos em estrutura, embora com manchas de prata como os de Lerith. Tarion, Lerith disse suavemente, em homenagem ao meu pai, Tarion, Riker e Veron. Seu momento privado foi interrompido por uma comoção do lado de fora. As portas se abriram para revelar Corax, sangue escorrendo de um corte acima dos olhos. Drakkar fez seu movimento, ele ofegou. Ele afirma que a profecia é uma falsificação.
e chamou para que a criança seja examinada por curandeiros Keth para garantir sua viabilidade. Mas suas verdadeiras intenções são claras. Riker se levantou, colocando-se entre a porta e sua família. Ele terá que passar por mim primeiro. Ele terá que passar por mim primeiro. E por mim, Corax afirmou. Eu estou com Envaren nisso, assim como outros. De fato, atrás de Corax estavam não apenas guardas Envaren, mas guerreiros de Clantal, e até alguns vestindo cores Keth. Aqueles que escolheram desafiar a tentativa cada vez mais desesperada de Drakkar de agarrar o poder. O ancião superior declarou santuário para a criança. Corax continuou, mas Drakkar se recusa a reconhecer sua autoridade. Lareth lutou para se levantar, ainda enfraquecida pelo parto. Ainda enfraquecida pelo parto. Ajude-me a ficar de pé, Riker. Eu não vou enfrentar essa ameaça deitada. Você precisa descansar. Eu preciso proteger nosso filho. Ela interrompeu firmemente. Em seu clã, entendendo a futilidade de argumentar com ela, Riker a ajudou a ficar de pé. Ela balançou ligeiramente, mas se estabilizou, segurando Tarian protetoramente contra seu peito. Eles não tiveram que esperar muito. A voz de Drakkar retumbou do corredor exigindo entrada. Quando as portas se abriram novamente, ele estava lá com uma dúzia de guerreiros armados. Sua expressão uma máscara de fúria justa. A abominação deve ser examinada, ele declarou, para a segurança de todos os Keth Valar. Meu filho não é uma abominação. Lareth respondeu, sua voz firme apesar de seu cansaço. Ele é o herdeiro de Clantanvara no cumprimento da profecia. Uma profecia conveniente que apareceu justo quando você precisava. Drakkar zombou. Uma profecia escrita há eras, antes de qualquer um de nós nascer. Veio outra voz. O ancião superior entrou, flanqueado por representantes de todos os clãs principais e menores. Uma profecia que fala de unidade, não de divisão. O olhar de Drakkar percorreu a sala, notando como sua facção estava em menor número. Vocês todos seguiriam este forasteiro? Este humano que nada sabe de nossos caminhos? Este humano que passou por todas as provas que você colocou diante dele, Korak apontou. Este humano que trouxe mais honra para seu clã adotivo em meses do que você trouxe para Keth em anos. Este humano que ama sua esposa e filho, Riker acrescentou calmamente, e fará o que for preciso para protegê-lo. Algo mudou na expressão de Drakkar, um reconhecimento talvez de que ele havia calculado mal, que em sua obsessão com tradição e pureza, ele falhou em ver como os ventos da mudança já estavam soprando através de Keth Valar. A criança irá aos clãs, o ancião superior afirmou firmemente. Não hoje, talvez, mas com o tempo, a profecia é clara, e os ancestrais mostraram sua vontade através da escolha da lâmina. Por um longo momento, a câmara se equilibrou na ponta de uma faca. Então, com um resmungo de frustração, Drakkar abaixou sua arma. Isso não acabou. Ele avisou. Mas as ameaças soaram vazias até mesmo para seus próprios ouvidos. Acabou, corrigiu o ancião. O conselho votou. O clã Keth aceitará a legitimidade do herdeiro naurvariano. Ou o clã Keth ficará sozinho. Diante da oposição unificada de todos os outros clãs, Drakkar não teve escolha a não ser recuar. Enquanto seus seguidores saíam, a tensão na sala gradualmente se dissipou, substituída por um otimismo cauteloso. Bem, disse Riker voltando para Lareth e seu filho. Isso foi uma bela recepção ao mundo. Pequenino. Lareth sorriu cansada. Ele é filho de seu pai, já trazendo mudanças por onde passa. Um ano depois, Riker estava na varanda mais alta da fortaleza naurvariana, observando seus navios da terra descerem pela atmosfera de Keth Vilar.
a primeira delegação diplomática oficial dos mundos humanos. Em seus braços, Tyrion balbuciava animadamente, apontando para os rastros de fogo com pequenos dedos violetas. Sim, é de onde o papai vem, explicou Riker. E um dia vamos levá-lo lá para ver. Lérith juntou-se a eles, seu cabelo prateado agora adornado com as marcas formais de uma líder de clã. Seu cabelo prateado agora adornado com as marcas formais de uma líder de... O ano passado viu mudanças notáveis em Ketvilar. A profecia, combinada com a realidade inegável do desenvolvimento saudável de Tyrion, mudou séculos de pensamento isolacionista, sob a liderança conjunta de Riker e Lérith. Clã e Varan lideraram uma nova era de cooperação entre os clãs. Até mesmo Drakkar, após meses de resistência, acabou aceitando a nova realidade, especialmente após o desafio de Korak e substituí-lo como chefe do clã Keth em uma transição de poder surpreendentemente sem sangue. Você está nervoso? Lérith perguntou, passando o braço em volta da cintura de Riker, sobre apresentar minha esposa alienígena e filho meio alienígena ao meu ex-comandante. De jeito nenhum. Ele respondeu com um sorriso que desmentia suas palavras. No grande salão, representantes de todos os clãs se reuniram para a reunião histórica. A delegação da Terra, liderada pelo almirante Charles, entrou com a cerimônia apropriada, embora Riker notasse o espanto mal disfarçado em seus olhos ao absorver a arquitetura antiga e os Ketvilarians de pele violeta. Capitão Voss. O almirante Charles o cumprimentou com uma saudação firme, que rapidamente se transformou em um sorriso genuíno. Quando você desapareceu em uma parada de reabastecimento que deveria ser rotineira, nunca esperei encontrá-lo casado com uma líder de clã alienígena com um filho meio humano. A vida dá voltas inesperadas. Almirante, Riker respondeu, retornando a saudação antes de apertar a mão do homem mais velho. Posso apresentar Lérith e Varan, minha esposa e co-líder do clã, e Varan. E nosso filho Tyrion. Os olhos do almirante se arregalaram ao ver a criança. Inegavelmente uma mistura de ambas as espécies, mas de alguma forma harmoniosa, em vez de discordante. Notável, ele disse. Verdadeiramente notável. Mais tarde, enquanto a recepção diplomática chegava ao fim, Riker se encontrou sozinho com o almirante Charles em um dos pátios antigos da fortaleza. Você fez algo extraordinário aqui, Voss, disse o almirante. Algo que nenhum de nossos xenobiólogos achava possível. Eu apenas peguei uma espada, Riker deu de ombros. Tudo mais seguiu a partir daquele momento. Às vezes é tudo o que é preciso. Um momento de coragem que muda tudo. O almirante se virou para ele. A aliança está muito interessada em estabelecer relações permanentes com Ketvilar. Seu filho representa possibilidades que nunca consideramos. Ele não é um experimento científico, Riker disse firmemente. Claro que não, Charles concordou rapidamente. Mas ele é a prova viva de que nossas espécies são mais compatíveis do que qualquer um imaginava. E isso tem implicações profundas para o futuro. Riker assentiu. Leter assentiu lentamente. Lérith e eu discutimos isso. Queremos que Tyrion conheça ambos os mundos. Mas Tyrion conhece. E queremos que ele seja o primeiro de muitas pontes entre nossos povos. Não o único. Então, estamos de acordo. O almirante sorriu. A aliança está preparada para oferecer a Ketvilar pleno reconhecimento diplomático e privilégios comerciais. Em troca, pedimos apenas por troca cultural e a oportunidade de aprender uns com os outros. Quando a delegação da Terra finalmente partiu para seus alojamentos temporários, Riker e Lérith se retiraram para seus aposentos privados, onde colocaram seu filho adormecido em seu berço. Uma bela peça feita de carvalho da terra e incrustada com prata ketvilariana. Seu almirante parece sábio, Lérith observou. Acredito que esta aliança beneficiará ambos os nossos povos. Ele é, Riker concordou.
E ele está certo sobre uma coisa. O que criamos aqui é extraordinário. Ele envolveu os braços em torno dela por trás. Não apenas a aliança política, mas este Estado Unido. Taryan. Larry se virou em seu abraço, seus olhos refletindo a luz suave das lâmpadas de cristal. Quando você empunhou pela primeira vez a espada do meu clã, pensei que você tinha arruinado tudo. Agora entendo que você salvou tudo, não apenas minha vida, mas o futuro do meu clã. Mas salvamos juntos, ele corrigiu gentilmente. E construiremos esse futuro juntos, um dia de cada vez. Enquanto estavam na quietude de seus aposentos, outra lâmina de clã transformada pendurada na parede próxima parecia pulsar com uma luz sutil, como se os próprios ancestrais estivessem oferecendo sua bênção a este novo capítulo na antiga história de Ketvilar. Lá fora, as luas gêmeas lançavam seu brilho prateado sobre a fortaleza da montanha, iluminando um mundo para sempre mudado pelo ato impulsivo de coragem de um humano. E o amor inesperado que se seguiu. No berço, Taryan, Riker e Varan, herdeiro de 2 mundos e arauto de uma nova era, dormiam pacificamente, alheios ao legado que ele incorporava ou ao futuro que representava. Mas seus pais sabiam, assim como todos que testemunharam seu nascimento na união que o criou, alguns laços transcendem mundos, e alguns destinos são escritos nas estrelas muito antes de os reconhecermos. Para Hiker, que uma vez foi um vagabundo implacável entre aquelas estrelas, a maior aventura de sua vida começou no momento em que ele empunhou uma espada para proteger um estranho. Agora, como marido de Larry e pai de Taryan, ele encontrou não apenas um clã, mas um lar e um propósito maior do que qualquer um que ele poderia ter imaginado. E tudo começou porque ele empunhou a espada do clã dela para protegê-la, sem saber que agora tinha que se tornar seu marido.